Você já parou para pensar como a lógica de Deus é completamente diferente da lógica do mundo? Desde pequenos, aprendemos que precisamos ser fortes, bem-sucedidos e admirados para termos valor. O mundo nos ensina que status, aparência e influência são tudo. Mas sabe o que é incrível? Deus opera de um jeito totalmente diferente. Como está escrito em Isaías: meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. E não é apenas uma frase bonita, é uma verdade que muda tudo. Pensa comigo. Quando Deus enviou Jesus, ele poderia ter escolhido um palácio, uma família rica, uma entrada triunfal. Mas não. Escolheu um estábulo, uma família simples e cercou-se de pescadores e pessoas comuns. O que parecia loucura aos olhos do mundo era, na verdade, o plano perfeito de Deus. É por isso que Paulo diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Enquanto o mundo grita, suba, apareça, domine, Deus sussurra, quem se humilha será exaltado. Enquanto todos olham a aparência, Deus olha o coração. Você talvez esteja se sentindo inadequado, fora do padrão, como se não fosse bom o suficiente. Mas aqui está a melhor notícia. Você está exatamente onde Deus ama agir. Ele não procura os mais capacitados, mas os mais disponíveis. Não busca perfeição, mas disposição. Quando entendemos isso, paramos de nos comparar e começamos a viver em liberdade. Não é sobre ser o melhor, é sobre deixar Deus ser Deus através de nós. Ele ama pegar o improvável e fazer o impossível. Então, se você está se sentindo pequeno demais, fraco demais ou insignificante demais, sorria. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus usa para fazer história. Porque com Ele não importa de onde você veio, mas para onde Ele quer te levar. Em um mundo que busca sucesso, poder e sabedoria, Deus escolheu algo que representa fracasso, vergonha e morte. Mas é exatamente aí que está a beleza da mensagem. Quando olhamos para a história, a cruz era o pior tipo de morte, reservada para criminosos. Era humilhante, dolorosa, vergonhosa. E foi justamente isso que Deus escolheu para demonstrar seu amor por nós. Sabe aquela sensação de que precisamos ser bons o suficiente? De que precisamos conquistar nossa salvação? A cruz quebra tudo isso. Ela nos mostra que não podemos nos salvar sozinhos e que não precisamos. Em Corinto, cidade cheia de filósofos e grandes pensadores, o apóstolo Paulo fez algo revolucionário. Em vez de usar argumentos complexos e discursos elaborados, ele simplesmente falou de Jesus Cristo e este crucificado. Parecia loucura para muitos, mas era exatamente o plano de Deus. A cruz nos iguala. Não importa se você tem mestrado ou mal terminou a escola, se é rico ou pobre, se tem um passado perfeito ou cheio de erros. Diante da cruz, somos todos iguais. Pessoas que precisam de salvação. E o mais incrível, essa salvação é gratuita para a gente, mas custou tudo para Jesus. Ele não morreu apenas por nós, morreu em nosso lugar. Assumiu nossa culpa para que pudéssemos ser livres. Se você está tentando entender Deus apenas pela lógica, saiba que Ele se revela também ao intelecto. Mas a verdadeira transformação acontece quando deixamos a cruz tocar nosso coração. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar. Esta mensagem pode parecer simples demais para alguns, mas nela está o poder de Deus para transformar vidas. Vivemos em um mundo que valoriza os fortes, os inteligentes, os bem-sucedidos. Desde pequenos aprendemos que precisamos ser os melhores em tudo, nas notas, nos esportes, na popularidade. Mas sabe o que é mais incrível? Deus opera de uma forma totalmente diferente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, encontramos uma das declarações mais revolucionárias da Bíblia. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas para confundir as fortes.
Pensa comigo. Abraão, um idoso sem filhos escolhido para ser pai de uma nação. Moisés, um gago fugitivo que libertou um povo inteiro. Davi, o menor dos irmãos que se tornou o maior rei de Israel. E Maria, uma jovem desconhecida escolhida para ser a mãe do Salvador. O mais incrível é que Deus continua agindo assim até hoje. Ele não está procurando os mais capacitados segundo o mundo. Ele procura corações dispostos a dizer sim. Suas fraquezas são justamente elas que Deus vai usar para mostrar seu poder. Como diz em 2 Coríntios 4:7. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando nos sentimos fracos, é aí que sua força se manifesta com mais poder. Então, meu amigo, minha amiga, pare de se diminuir. Pare de achar que suas limitações te desqualificam. Nas mãos de Deus, sua fraqueza se torna força, sua insegurança se torna ousadia e sua pequenez se torna grandeza. Você já parou para pensar que Deus ama escolher as pessoas mais improváveis? É sério. A Bíblia está repleta de histórias fascinantes que provam isso. Olha só o Moisés. O cara era gago, inseguro e fugitivo. Quando Deus o chamou, ele tentou de tudo para escapar, dizendo: "Ah, Senhor, eu não sei falar direito." Mas foi justamente esse homem que Deus usou para libertar todo um povo. E o Gideão? Quando o anjo o chamou de valente guerreiro, ele deve ter pensado que era piada. Afinal, ele se considerava o mais fraco da menor tribo. Mas Deus não só o escolheu, como ainda reduziu seu exército de 32 mil para só 300 homens. Isso sim é confiar no improvável, né? Davi, então, um pastorzinho que nem o próprio pai lembrou de chamar quando Samuel foi ungir o novo rei. Ele estava lá, esquecido no campo com as ovelhas, e foi esse jovem aparentemente insignificante que derrubou um gigante e se tornou o maior rei de Israel. E tem mais. Ruth era estrangeira, viúva e pobre. 3 strikes contra ela na sociedade da época. Mas sua fidelidade a transformou em bisavó do próprio Jesus. Maria, uma jovem simples de uma cidadezinha desprezada. Pedro, um pescador impulsivo que chegou a negar Jesus 3 vezes. Sabe qual é a melhor parte? Deus continua fazendo isso hoje. Ele não mudou sua estratégia. Ele ainda ama pegar o improvável e transformar em extraordinário. Então, se você está aí se sentindo inadequado, cheio de limitações, ou achando que não tem nada de especial, tem uma notícia. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus ama usar. Porque quando o improvável acontece, todo mundo sabe que só pode ser obra de Deus. Desde pequenos, aprendemos que tudo funciona numa sequência previsível. Você se esforça, conquista, erra, é punido. Mas sabe o que é fascinante? Deus não segue essa matemática. Olha só, a gente vive num mundo que valoriza os fortes, os bem-sucedidos, os perfeitos. Mas Deus, ele escolhe justamente o contrário. Paulo disse isso claramente. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Parece até provocação, não é? Vamos pensar juntos. Quem você escolheria para enfrentar um gigante? Um soldado experiente, forte, bem treinado, certo? Mas Deus escolheu um pastorzinho com uma funda. E adivinha? Deu super certo. Davi venceu Golias. E tem mais. Quando precisou de um exército, Deus não quis o maior número de soldados. Pelo contrário, ficou com só 300 homens de Gideão. E sabe o que aconteceu? Vitória total sobre milhares de inimigos. O mais incrível é que essa lógica diferente de Deus não ficou só no Antigo Testamento. Jesus mesmo é a prova viva disso. O povo esperava um rei poderoso, montado num cavalo imponente. E o que veio? Um carpinteiro humilde, nascido num estábulo, montado num jumentinho. Sabe aquela situação que parece que deu tudo errado? Aquele momento em que você se sente fraco, desqualificado ou perdido? É exatamente aí que Deus mais gosta de agir. Onde a gente vê fracasso, ele vê oportunidade. Onde a gente vê fim, ele vê começo.
É como diz em Isaías, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Enquanto a gente está aqui embaixo, tentando entender tudo pela nossa lógica limitada, ele está lá em cima, vendo o quadro completo. E pode acreditar, o plano dele é muito melhor que o nosso. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno demais, fraco demais ou desqualificado demais, lembre-se, você é exatamente o tipo de pessoa que Deus usa para fazer coisas extraordinárias. Ele não precisa da sua força, ele quer sua confiança. Em 1 Coríntios 1:27, a palavra nos revela essa verdade maravilhosa. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quantas vezes nos sentimos inadequados, fracos ou incapazes? Mas é exatamente nesses momentos que a graça de Deus se manifesta com mais força. Ele não precisa da nossa perfeição. Ele usa nossa simplicidade para realizar seus milagres. Pense em Davi, um simples pastor que se tornou rei. Em Moisés, que gaguejava, mas libertou um povo inteiro. Em Pedro, um pescador sem estudo que se tornou um dos maiores apóstolos. Deus escolheu cada um deles não por suas capacidades, mas por sua infinita graça e sabedoria. Hoje, quero te encorajar. Suas fraquezas não são impedimento para Deus. Pelo contrário, é através delas que Ele pode manifestar seu poder de forma ainda mais extraordinária. Não importa o que o mundo diz sobre você. O que importa é o que Deus vê em seu coração. Permita que Deus use sua vida. Confie que Ele tem um propósito maior. Mesmo quando você não entende completamente o caminho, sua história nas mãos de Deus pode transformar vidas e tocar corações. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Juntos formamos uma comunidade de fé que se fortalece a cada dia. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Nos vemos no próximo vídeo.